Será que eu posso copiar a adubação do ano anterior, de uma outra propriedade ou de uma outra área? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal AgroBrasil. Não se esqueçam, se inscrevam aqui no canal, deixem um like para apoiar o nosso projeto. E a gente estava discutindo com alguns produtores essa semana esse tema e a gente achou interessante pontuar algumas coisas para falar sobre isso, tá? Será que eu posso pegar uma adubação que foi feita em uma outra área e utilizar na minha? Ou utilizar a mesma adubação que eu fiz no ano anterior? Vamos tentar responder aí algumas dúvidas e algumas considerações quanto a isso, então fica até o final do vídeo que está bem interessante. Quem que copia geralmente a adubação? Planos de adubação que são copiados. Muitas vezes revendas, então eles querem uma quantidade muito grande de produtores e eles acabam ficando com pouco tempo, então eles têm que utilizar a mesma adubação para todos, né? Ou um pouco menos de um que tem um menor nível tecnológico e mais para um que tem um maior nível tecnológico, mas basicamente a adubação é a mesma quase, tá? Ou quando o produtor não tem uma assistência técnica, então ele vai até lá no determinado local e ele pede um adubo para milho, para soja, para pimentão, para tomate, e o cara vai lá e dá aqueles formulados já que eles têm na listinha dele lá, não olha análise de solo, não olha absolutamente nada. Também um outro caso. Com a experiência do ano anterior, então, pessoal, isso aqui acontece bastante aqui na nossa região, é o seguinte: ano passado o cara produziu muito bem com um determinado adubo que uma determinada quantidade. Opa, se eu produzi muito bem ano passado, esse ano eu vou utilizar mais, ou eu vou utilizar a mesma quantidade de adubo que no ano passado. Então esse é um pensamento muito comum e muito corriqueiro, que alguns técnicos, inclusive agrônomos, acabam incorporando isso, e é uma coisa extremamente prejudicial quando a gente está pensando na eficiência do cultivo. E a conversa entre vizinhos, então, opa, um teve uma lavoura, tinha uma área muito boa lá, que produziu muito bem, qual adubo que foi utilizado, o outro teve uma área que utilizou um outro adubo, mas não foi tão bem, e eles acabam deduzindo que foi pelo adubo, ou pela quantidade, ou por determinado formulado. Mas a grande pergunta que quase todos fazem é: esse tipo de recomendação padrão, sem seguir muitos critérios, pode dar problema? Sim e não, tá? Se você achou que eu ia dizer que sim, vai dar problema, né? Não é bem assim, depende também. Depende do que? Algumas coisas podem acontecer quando a gente utiliza uma adubação padronizada, né? E eu vou destacar algumas que são mais importantes na minha opinião aqui. Primeiro é que pode dar uma boa produção. Você não pode nem notar nada, ter uma excelente produtividade, né, e produzir muito com aquela adubação padrão que você utilizou, ou pela revenda, ou pela cooperativa que te indicou, tudo mais. Produziu muito bem, tu tá contente, tá feliz, né? Mas a gente vai falar mais para frente de alguns outros fatores que nós temos que considerar também. A segunda coisa que pode acontecer é toxidez por determinado elemento. Então você acabou jogando tanto adubo no teu solo, e aquele teu solo não era capaz de comportar aquela quantidade de nutrientes, que acabou ou salinizando, ou determinado adubo causou toxidez, né? Um elemento pode causar toxidez para as plantas, e aí elas vão começar ficar com as folhas aí com alguns sintomas de excesso de adubação, de um solo salino e tudo mais. É uma outra coisa que pode acontecer. É menos comum, em alguns solos tem que tomar um cuidado um pouco maior. Geralmente solos arenosos também tem uma faixa de toxidez, também é mais baixa. Então solos argilosos geralmente aguentam uma adubação mais pesada e solos arenosos não tanto assim, tá? Deficiência de nutrientes, então você utilizou determinado adubo lá, não viu na tua análise de solo, não viu como é que estava o pH, não viu como é que estava a relação de cálcio e magnésio, só jogou aquele determinado adubo. Às vezes, mesmo jogando aquele teu adubo, o teu solo ele vai ficar desequilibrado. Então, um determinado elemento estava presente no teu solo e outro estava faltando, né? Quando você deveria suprir determinado elemento, você acabou jogando muito do outro e acabou levando a deficiência daquele lá. Então, o solo ele tem que estar equilibrado, por isso que tem na nossa análise de solo as relações cálcio e magnésio, magnésio e cálcio, potássio, cálcio e magnésio, porque a gente tem que manter ele sempre mais ou menos equilibrado para a gente não ter problema. Então a deficiência de nutrientes também é comum de ocorrer nesses casos. Gastar dinheiro de maneira pouco eficiente. Talvez esse aqui seja o mais comum que acabe ocorrendo. Às vezes você poderia economizar um pouco do adubo, né, olhando como é que estão os parâmetros lá da tua análise de solo dos elementos e utilizar eles da maneira necessária.
Porque eu vou te mostrar um gráfico agora para você entender melhor o que significa isso. Se o teu elemento no teu solo lá ele tá baixo ou tá médio, quando você adiciona um adubo, ele vai ter uma alta resposta no rendimento relativo. Então nesse gráfico aqui nós temos esse eixo aqui, que é do rendimento relativo das culturas. Então isso aqui se aplica ao cálcio, ao magnésio, ao potássio, ao fósforo, todos eles têm gráficos assim, tá certo? Então quando você tem, por exemplo, um potássio baixo no teu solo e você adiciona uma quantidade para elevar até um índice alto aqui, ele vai produzir muito bem. Você vai ter um rendimento relativo de uma determinada lavoura relacionada à disponibilidade de potássio elevada lá para os 90%. Porém, quando você está aqui nessa faixa, que é na faixa alto, né, o elemento teu está alto no teu solo, ele tem pouco para crescer, ele tem um rendimento relativo relacionado à adição de potássio baixo. Então aqui, mais ou menos, apenas 10% ele vai crescer de acordo com que você também adicione um adubo. Então, por exemplo, o teu teor de potássio está aqui. Você vai adicionar muito adubo, ele não vai produzir a mais, né, porque você utilizou mais daquele determinado adubo. Não vai dar problema com toxidez, vai produzir bem, porque está suprindo para as plantas. É claro que se você adicionar muito, pode fazer com que o outro elemento também fique em deficiência, aquilo que eu falei anteriormente. Mas até determinado nível não, né? Também depende da CTC do teu solo. Se a tua CTC for também mais baixa, aí também pode ter problemas com deficiência de outro nutriente se você adicionar muito de um, né? Mas assim, aqui você não vai ter grandes problemas. Então o que acontece? Às vezes se você adicionasse o teu elemento menos daquele determinado adubo, né, uma quantidade um pouco menor, você iria conseguir aí uma produtividade muito parecida ou muito boa também, utilizando muito menos de adubos. Então hoje os adubos, eles representam aí mais ou menos de 50% a 60% dos gastos da lavoura. Então se você conseguir economizar nesse fator e continuar produzindo muito, continuar com rentabilidade alta, isso vai fazer uma total diferença, isso vai fazer com que o produtor goste muito do trabalho de um consultor técnico, ou do produtor, né, vai gostar muito também de ter essa eficiência, economizar dinheiro e continuar produzindo muito. Então isso é muito bom e isso é muito importante. Então por isso que a gente tem que fazer uma análise de solo bem feita, verificar como é que estão os teores dos nutrientes lá no nosso solo, para a gente adicionar a quantidade correta e também para a gente conseguir então não gastar muito adubo e também de uma maneira que não seja eficiente, de uma maneira que não nos traga tantos resultados assim. Para ter a maior eficiência da utilização dos fertilizantes, então a gente anotou algumas coisas aqui que são importantes serem faladas. A análise de solo muito bem feita, aquilo que a gente fala, pegar em vários pontos, fazer uma análise de solo por talhão, dividir a tua propriedade em talhões, né? Em um determinado talhão você vai trabalhar de uma maneira, você vai plantar uma cultura só, então dali que você vai pegar as suas análises de solo em vários pontos diferentes, também para montar uma análise muito representativa da tua área, fazer uma boa interpretação dessa tua análise, tá certo? Isso é muito importante, também com base nas recomendações locais. Outra coisa, estratégia de adubação é extremamente importante, não adianta você interpretar só, dizer, tá alto o teor de fósforo, tá alto o teor de potássio, quando que você não faz uma boa estratégia de adubação. Então tem tabelas de adubação, software de adubação que não te dá estratégia. A estratégia é você que faz, e a estratégia é o ponto mais importante da adubação. Então tem que tomar cuidado quanto a isso. Escolha de bons fertilizantes, então tem muito fertilizante hoje no mercado. Fertilizantes especiais, fertilizantes com liberação lenta, fertilizantes com grânulo único, tem muito mesmo, né? A gente poderia fazer aulas e aulas aqui falando só sobre os diferentes tipos de fertilizantes que existem aí, que estão disponíveis para o produtor rural. Mas também, então, escolher fertilizantes que são eficientes é algo de extrema importância. Sempre pensando em melhorar o solo ao longo do tempo. Então não adianta você adicionar um adubo, isso aqui é a coisa mais importante, tá, pessoal? Não adianta só adicionar um adubo no teu solo para aquela safra, para aquele ano específico. Você tem que começar a pensar ao longo do tempo, ao longo dos anos, como é que eu melhoro a fertilidade do meu solo, aumento a CTC, aumento a minha matéria orgânica, deixo o meu pH em condições ideais, o que eu vou plantar para adubação verde, né? Qual que é o tipo de plantio que eu vou fazer ali nesse meu solo.
Então, ao longo dos anos, você vai melhorando a fertilidade, e aí você vai conseguir boas produtividades também sem precisar utilizar uma quantidade tão alta de adubos. E você vai perder menos também com volatilização, com lixiviação, todas essas coisas, se você, no teu sistema, você pensar de uma maneira integrada no ano inteiro, tá, pessoal? Muito obrigado por assistir. O vídeo de hoje fica por aqui. Conheça no primeiro link da descrição o nosso curso de avaliação de fertilidade do solo e recomendação de adubação, onde a gente trata também sobre esse tema de estratégia de adubação, escolha de adubos e tudo mais, tá? E também conheça a nossa consultoria do canal Agro Brasil, também fica um link na descrição. Pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar por e-mail, a gente sempre está disponível aí para vocês. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo e